Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E os amigos e irmãos que estão a nos escutar através dessa live, que Deus ele continue lhes abençoando. E nesse momento eu convido todos para nós ficarmos de pés, para nós fazermos oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos gratos, ó Deus, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada amigo que esteja nos escutar através dessa live. Que o Senhor, Deus, continue nos abençoando. Que o Senhor tome a direção do culto, ó Pai, que faça segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Também eu te peço, intercedo pela vida do mensageiro, do pastor Alessandro, ao qual está na responsabilidade, ó Pai, de trazer a tua palavra, ó Deus. Usa-o, ó Pai, com poder e com autoridade, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos interceder pelos enfermos, ó Pai, e que o Senhor vá visitando cada um, curando, ó Pai, fazendo o teu querer e a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido todos para nós cantarmos o hino 414 do nosso cantor cristão. 414. Acordai. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vinda vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e conosco nosso insigne capitão, que nos assegura imenso. Eis da santa fé um invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer, para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz, vai gozar e descansar.
revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, os desesperados vamos declarar que Jesus deseja aos homens. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo que os vive, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Acordai, 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 despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo que o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar ainda o hino de número 579 do nosso cantor cristão, 579. Ruge forte, contundente a guerra do pé, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Toda a igreja, olha para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Veja ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo
com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor. Com todo ardor, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém? Graças a Deus, né? Já temos louvado a Deus com os 2 hinos para a honra e a glória de Jesus. E agora eu convido a igreja para nós lermos um texto que se encontra no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 4, e a partir do versículo 31. Não, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, e a partir do versículo 35. Confundi a cabeça da irmã Raquel ali, ela ficou olhando para mim. Eu queria ler esse texto junto com a igreja, amém? Eu leio o primeiro versículo, o versículo 35, a igreja o 36, e assim nós vamos ler até o 41, amém? Os irmãos quiserem acompanhar pelo datashow para ficar uma leitura padrão, amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu e vendo e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vamos ler o 41 todos juntos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Graças a Deus, né? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus Cristo, né? Que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra.
E Painho sempre ainda completa. Ele diz, não sobrou nada para ninguém, foi tudo para ele. Amém? E que esse é o mesmo Deus que está nessa noite, aqui a ouvir cada clamor e a ouvir cada adoração que for dado a ele nessa noite. Que nós possamos continuar lhe adorando na beleza de sua santidade, independente da situação, porque ele está no controle de tudo. Ali, quando os discípulos estavam ali desesperados, ele chegou ali e estava dormindo, estava calmo ali. E quando os discípulos estavam pensando que ia morrer, ele chegou para o vento e disse, vento, acalma-te, emudece. E no mesmo momento, o mar, a tempestade, ela se acalmou. E que o mesmo Deus, ele é o Deus que acalma as tempestades de nossas vidas. Que nós possamos continuar confiando nesse Deus, que ele continua no controle de tudo. Amém? Nesse momento, enquanto o irmão Igor ele vai recolher os dízimos e ofertas, eu vou louvar a Deus com mais um hino. Amém? Estou um pouco rouco, mas eu gosto de louvar. Amém? Portas abertas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo o que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram. Ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus só tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo um caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova
nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém? Que Deus ele continue nos abençoando. E nesse momento o Ministério de Louvor está com oportunidade. A banda hoje trabalhou, viu? Oi, som. Graça e paz. Vamos ficar de pé. Louvar o Senhor. Amém. Oi, som. Oi, som. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão. sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor De tudo que sou. reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim. Com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, Reina em mim. com teu poder Sobre a escuridão. sobre
Senhor, marchamos sim, seu exército, poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. vamos cantar, O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. pelo Messias, Marchamos sim, em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. pelo Senhor, Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército, poderoso é. sua glória Será vista em toda a terra. vamos cantar, O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. o nosso general, O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. 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 Esse é o meu respirar, Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade
nada sou. Eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. Som. Nesse momento eu estou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido, e peço aos irmãos que quando forem orar, não esqueçam de orar por mim e por toda a minha família, e que Deus ele continue abençoando cada um de nós, amém? Nesse momento o pastor Alessandro está com a oportunidade para trazer a mensagem. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por essa graça do Senhor, de podermos estarmos aqui nessa noite para louvarmos o seu bendito nome. Nos reunimos domingo, né? Já estava fazendo tempo. Mas, graças a Deus, nós hoje estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu bendito nome. Quinta-feira nós não pudemos estar aqui, eu não pude estar, e aí nós não tivemos o culto. Eu fiz uma extração de um dente na quinta-feira, e hoje é que está me incomodando. A pele ontem foi que cascou. Eu nunca sofri tanto na cadeira do dentista como quinta-feira. Eu chorei, viu? Chorei, valendo mesmo. A lágrima descia que era muita dor. Mas eu não queria mais sentir uma dor de dentro, uma noite com dor de dentro, não. E eu quase que tinha passado na noite anterior com o dente doendo, no meio de pirona de 1 grama. Quando deu um cochilozinho que fui acordando, já estava querendo doer, eu tomei de 500 e... Aí, quando amanheceu o dia, eu marquei, eu digo, hoje eu vou para o dentista. Chegou lá, ele disse, só tem 2 situações. Ou você extrai o dente, ou um canal. Mas na situação que está esse dente, é o queiro, ele usou essa linguagem da gente mesmo, o dente queiro. Eu não aconselho você fazer um canal. E eu digo, eu não tenho tempo para aguentar um canal, não. Eu não tenho tempo para esperar canal. Se eu voltar para casa com esse dente, eu não durmo hoje à noite. E resolvi extrair o dente. Fui lá com anestesia, perguntou, está dormente? Eu disse, está. Ele agarrou o dente, quando puxou, quebrou os pedaços, eu já senti dor. Aí ele disse, se doer, avise. E ele botou tanta força, irmão, era um caba novo, forte. Eu saí de lá dizendo que o cabo era mole, para não dizer que o dente era ruim de arrancar. Saí para casa, caba mole, dentista mole. Homem mole, eu que sofri, porque o homem era mole para arrancar um dente. Botou muita força, muita força. Quando ele mexeu tanto que eu já tinha empado, chorado, gemido de dor, e ele perguntando, está doendo muito? Eu fazia um pouco. Aí ele disse, eu pensei, eu digo, ai meu Deus, esse dente já deve estar tudo quebrado, está em pedacinho. Aí ele disse assim, ele está amolecendo agora. Eu digo, meu Deus do céu. Ele disse, ele está se soltando agora.
Eu disse, meu pai, o que eu entendi até agora, ver se não está dizendo que o dente começou ele se afrouxando, né? Alguma coisa assim que ele falou. Está amolecendo, afrouxando agora. Aí vou me preparar agora para outra. E era muita força, irmão. Nunca tinha visto uma pessoa. Minha mãe sofreu muito com o dente, extraindo o dente. Minha mãe, olha, que minha mãe já sofreu nessa vida, principalmente com extração de dente. Minha mãe sofreu naquela época, extraía dente, não dava ponto, não ponteava. Minha mãe botava para morrer em casa com hemorragia no dente. Os dentes dela, todos os dentes da minha mãe eram. Ainda bem que a dentista lá, ela vinha de Recife, mas ela dormia lá no próprio ambulatório. Ela dormia lá numa sala lá atrás. E de madrugada minha tia saiu com minha mãe perdendo muito sangue para ela fazer um curativo lá, um tratamento. Não se ponteava nessa época. Hoje, graças a Deus, se ponteia, né? É rapidinho, ele já diz logo, todo dente que arranca, vou pontear. Depois que ele costurou tudinho lá, que ele amarrou, que eu tô lá com a boca doendo, a boca aberta, ele... Será que não tem tesoura? Eu não acredito na coisa dessa não, parece que tudo tava para dar errado. Mas como meu chaveirozinho tem sempre uma tesourinha daquelas pequenininhas que se dobra. Eu já estava armado, né? Eu digo, se ele não encontrar tesouro, eu vou dizer, corta com essa, doutora, que eu quero ir embora para casa, pelo amor de Deus, chorar em casa. Mas ele procurou muito, viu, uma tesoura? Procurou tanto, e eu lá com a boca aberta com os fios da costura no dente. Ele, depois de muito tempo, foi e disse... Mexeu lá numa gaveta, mexeu, aí voltou. Eu disse, graças a Deus, ele fez. E não é verdade que não tem uma tesoura aqui. É lá no prédio, ali no primeiro andar. Eu disse, será que esse homem vai descer daqui para ir comprar uma tesoura de cortar pano ali embaixo para poder liberar eu dessa cadeira? Ele disse, eu com a boca aberta, ele fez assim, ele viu que estava muito tempo, ele fez, fecha a boca. Quando ele disse, fecha a boca, eu fechei a boca, eu senti a boca enchendo. Aí ele saiu do consultório, foi no consultório de lado, né, que tem 2 salas, ele foi no outro consultório. Aí eu vi bater a porta, eu digo, fui procurar a tesoura, ele tomara aquele encontro. Quando ele bateu a porta, lá de novo eu ouvi, eu digo, acho que ele encontrou a tesoura. Aí foi que ele chegou com a tesoura. Encontrou a tesoura no outro consultório. Eu digo, nunca vi um negócio desse, não. Depois de sentir tanta dor, o cabo ainda não tem uma tesoura para me liberar de lá, deixar eu amarrado no fio de costura de um dente. E eu estava dizendo a minha mãe e a todo mundo que eu digo, eu sofri muito para extrair um dente, eu não lembrava desse problema, eu extraí dente quando eu era muito novo ainda, e me incomodou muito, mas depois que passava a anestesia, graças a Deus, depois da anestesia, eu não senti incômodo nenhum, estava tudo tranquilo. Ele mandou tomar, passou não sei quantos remédios lá, amoxicilina, nimesulida, não sei o que mais, e disse muito repouso. Mas, resumindo, só hoje é que está me incomodando muito, mas por conta disso aqui de lado. E por dentro, os beiços vêm de mim, os beiços está tudo ferido. Está tudo incomodando. Hoje está. Mas vamos meditar na palavra, senão eu choro de novo. Eu estou dizendo que eu chorei mesmo, porque que eu sei que fui eu que estava lá que eu chorei. E quando eu desci, tem outro rapaz lá embaixo que eu lembro que ele já trabalhou quando tinha outra dentista, que eu fui para ela, mas ela não está mais aí. Tem um rapaz lá em cima que eu vi ele trabalhando em outra sala, eu acho que são dentistas também. Estavam lá embaixo. Quando eu passei, fui para a moça para ela me dar os papéis lá direitinho para eu vir embora, eles ficaram olhando para a minha cara, com quem diz assim, esse caba chorou. Todo mundo ficou na minha cara assim, ele chorou. Mas não tinha como ver não, irmão. Eu acho que até agora dá para ver que eu chorei. Era o dentista, quando ele saiu um pouquinho de perto de mim, eu passava, tirava o óculos, fazia Jesus, tá doendo. Enxugava os olhos de novo, e a lágrima depois descia de novo. Dizem que homem é mole, com dor. Mas se você estiver dizendo assim, viu, irmã, é porque vocês não estavam lá, no meu lugar. Apocalipse capítulo 3. E para completar, não tem copo, nem para molhar o beiço. Fui comprar copo por ali afora, ninguém tem copo para vender por ali afora. Apocalipse capítulo 3. Esqueci de tomar o remédio agora de noite. Tá tudo conspirando para doer.
É remédio de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Eu tenho hora que eu me perco, tomo de 8 de 12. O dia que é para tomar de 12, eu tomo de 8. Eu misturo tudo. Eu digo, eu podia ter feito isso notadinho direitinho, né? Eu não notei, depois tá uma confusão. Eu digo, eu tomei de 5 e 20, então eu tomo 8, vou tomar de 1 e 20. Depois eu digo, mal de 12 eu tenho que tomar de 17 e 20. Daqui a pouco eu estou tomando de 12, pensando que estou tomando de 8 e mistura tudo. Acho que é isso que não está fazendo efeito. Está incomodando agora. 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ele estava escondendo, não queria me dar, não. Eu fui falar com ele outra coisa, irmão, encontrei água. Graças a Deus. Pode lavar a tampa que não faz mal, não. Vamos. Nós falamos aqui, irmão, já desde o final do ano e o começo do ano, nós falamos nas 7 igrejas da Ásia, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, essas igrejas a quem Deus direcionou a mensagem através do apóstolo João. E é claro que de alguma forma falamos sobre a igreja de Sardes também naqueles dias. Mas eu estava pensando hoje, aliás, eu estava pensando em hoje trazer uma mensagem baseada no capítulo 11 do Evangelho de João. Os irmãos lembram o que é que fala do Evangelho de João mesmo? Os irmãos lembram o que é que fala o Evangelho de João no capítulo 11? É um milagre de ressurreição que Jesus fez. A ressurreição de Lázaro. E eu estava pensando nisso, mas Deus tem os seus propósitos, os seus desígnios e nós somos dele, a palavra é dele. E me inquietou a trazer a nós refletirmos nessa palavra de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. As obras dessas igrejas, como nós já falamos em mensagens anteriores, elas eram conhecidas diante de Deus, assim como as nossas obras, assim como todas as coisas, estão claras aos olhos do Senhor. A gente pode até ter uma vida duvidosa, a gente pode ter até uma vida que as pessoas olhem e digam, não dá para confiar, não. As pessoas podem até ter dúvida com relação a nós. O Senhor, Ele não tem dúvidas, Ele sabe o que realmente nós somos. Então, tudo está
manifesto diante dele. Então, ele conhecia as obras de Sardes como conhecia as outras 6 igrejas da Ásia. Ele diz aqui que ela tem nome de que vive, mas está morto. Tem fama de que está vivo, mas estás morto. Essa é a palavra que o Senhor diz para essa igreja nesse primeiro versículo. Pois bem, a palavra, ou a igreja, melhor dizendo, a cidade de Sardes era uma cidade cercada por penhascos. E ela se gabava disso, porque achava que ela era inatingível. Ela acreditava que ninguém podia, nenhum inimigo podia minar as suas fronteiras. Havia apenas como se fosse uma entrada para Sardes entre os penhascos, era como se fosse apenas uma porta de entrada, apenas uma brecha, como se diz, um beco para se entrar lá. E por ela se achar tão segura, ela foi 2 vezes surpreendida. Uma delas foi na época do Império Babilônico, na época de Ciro. E a gente aqui pregou sobre os impérios babilônicos. A gente pregou aqui sobre a época de Daniel, sobre Nabucodonosor, Belsazar, a noite do banquete de Belsazar, o filho de Nabucodonosor, quando ele se banqueteava, fez aquela festa, mesmo ciente de tudo que o pai dele havia sofrido por não ter temido ao Senhor, por não ter dado glória a Deus. Ele negligenciou todos os juízos de Deus que vieram sobre o seu pai, e ele naquela noite fez aquele banquete com seus mais de 1000, trouxe os seus poderosos e trouxe prostitutas, e pegou os cálices que o pai dele, Nabucodonosor, havia trazido de Jerusalém, e colocou suas bebidas nos cálices sagrados da casa do Senhor, profanou as coisas santas naquela noite, e naquela mesma noite, Ciro, com seus exércitos, entrava naquela cidade, e aquele rei foi morto, Belsazar foi morto naquela noite, foi destruído. Mesmo depois de ter visto a mão de Deus escrevendo na parede, lembra daquele fato? Naquela mesma noite ele foi morto, porque naquela mesma noite a cidade estava sendo cercada. Isso aconteceu 2 vezes, uma vez nesse período e outra vez já depois com outros imperadores, já depois com o Império Romano. Por causa da sua soberba, os seus sentinelas, os guardas da cidade, eles tinham tanta confiança de que inimigos não poderiam entrar que eles se descuidavam e dormiam, e os inimigos entraram por 2 vezes, já na segunda vez depois dela recuperada a cidade. Pois bem, a igreja de Sardes, ela mostra que, ou melhor, a expressão escrita aqui, a declaração do apóstolo, diz que quem escreve isso é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E é claro que a gente não tem, imagina, os 7 Espíritos de Deus. Você ouve falar, há uma linguajar que diz que o gato tem 7 vidas, né? Não é 7 vidas, né? O gato tem 7 vidas, porque gato parece que é difícil de morrer. É claro que Deus não tem 7 espíritos.
Mas a declaração do apóstolo é que o anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos. Deus não tem 7 espíritos. Mas a Bíblia parece que está dizendo que Deus tem 7 espíritos. Então vamos... Por que a Bíblia fala isso? Porque a expressão, por exemplo, do profeta Isaías, no capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, nós vamos ver. Isaías, ele tem tanta ciência do poder de Deus, da glória de Deus, que ele faz questão de mencionar o Espírito de Deus dessa maneira. Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Aí ele não continua mais repetindo Espírito, mas é como se ele dissesse o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. É como se Isaías estivesse dizendo assim: o Senhor é todo poderoso, Ele é completo. Então, quando João, no Apocalipse, nesse capítulo 3, ele diz, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos. Ele está se dirigindo a uma igreja que tem fama de que vive, que acredita que está viva, mas que diante de Deus está morta. Aí ele está dizendo, mas quem está mandando escrever para essa igreja é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É como João quer dizer o seguinte, o que manda escrever isso, que está se dirigindo à igreja que está morta pensando que está viva, é aquele que tem toda a plenitude com ele. É aquele que tem todo o domínio com ele. É aquele que tem com ele toda a sabedoria, todo o conhecimento. É aquele que tem com ele toda a força, toda a glória. É aquele que é completo. Então, aí João está dizendo, a igreja que está morta e pensa que está viva, quem está falando com ela é aquele que tem o poder de dar vida ao que está morto. Então imagine que a igreja de Sardes era uma igreja que acreditava que estava viva, mas o Senhor está dizendo que ela está morta. Mas aquele que manda falar para aquela igreja é o que tem os 7 espíritos, é o que tem todo o poder, é o que tem o Consolador, é o que tem o poder de vivificar mortos, como foi no caso do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o vale de ossos secos. Então, era necessário para aquela igreja, para aquele povo saber, urgente, que sem o Espírito Santo, que sem o Espírito de Deus, a vida é impossível. Sem o Espírito de Deus, não tem como haver vida. O Espírito de Deus está lá no começo da criação, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz que, no princípio, criou Deus o céu e a terra. A Bíblia diz que lá a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre
a face das águas. Então, lá no início, para dar princípio às coisas, à criação, para criar-se as coisas, estava o Espírito de Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo do Senhor diz a Maria que ela vai conceber pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar a Maria a graça de dar a luz ao Salvador do mundo. Também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, para trazer vida a uma igreja, para, digamos assim, gerar, criar ou inicializar a igreja do Senhor. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem o Espírito Santo não há criação. Sem o Espírito Santo, em Maria não há salvação. Sem o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, não há a igreja do Senhor. Só a igreja por causa do Espírito de Deus. Logo, nós só somos ou só estamos aqui nessa noite por causa do Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo não há regeneração, pois o nosso nascimento espiritual é obra do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 4, diz lá que há um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, há um só Deus. O Espírito é um só, mas a sua ação é tão perfeita, é tão eficaz, a ação do Espírito de Deus, que o profeta Isaías descreveu dessa maneira, o Espírito de Deus. A ação do Espírito Santo é tão eficaz, é tão poderosa na vida do homem, do ser humano, que Isaías descreveu o Espírito do Senhor que repousará sobre ele dessa maneira. Agora, através dessa centupla ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele traz vida novamente à igreja que uma vez se deixou se esvaziar de Deus. Então, qualquer pessoa que tenha se esvaziado do Senhor, que tenha se esvaziado da palavra de Deus, qualquer pessoa que de alguma forma tenha negligenciado e tenha se distanciado do Senhor, o Espírito Santo é suficiente para vivificar essa pessoa novamente, para dar vida a essa pessoa novamente. Por isso que quando nós falamos que nós precisamos, que nós devemos sempre acreditar na possibilidade de conversão, na possibilidade de arrependimento, na possibilidade de transformação, na possibilidade de conversão da alma dos nossos familiares, de pessoas queridas, de pessoas nossas. Nós precisamos acreditar na capacidade de mudança na vida delas, porque existe, ainda há e está vivo o Espírito Santo de Deus. E Ele é quem é poderoso para fazer a transformação na vida da igreja do Senhor. Agora veja o que diz o versículo 3.
Apocalipse 3:3. Nesse capítulo 3, ele descreve qual era a doença, qual era o problema, qual era o que havia levado a igreja de Sardes ao estado de morte, de óbito, mesmo que eles pensassem que estavam vivos. Ele começa dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, nós temos uma memória muito fértil para guardarmos más lembranças. Nós temos uma memória muito fértil para gravarmos uma coisa ruim que nos acontece. Uma injustiça que nos foi feita, talvez. Alguma coisa que nos incomodou. Algo que a gente precisaria esquecer porque nos causaria um bem. A gente muitas vezes traz isso com a gente por anos. Lembramos de coisas desagradáveis, mastigamos coisas que deveriam ser cuspidas. Trazemos para a vida presente coisas que deveriam ser sepultadas no passado. Enquanto nós temos uma mente muito fértil para esquecermos para lembrar de coisas desagradáveis que aconteceram na nossa vida, nós temos uma mente que esquece facilmente dos milagres, dos livramentos, das maravilhas que Deus fez na nossa vida. Basta apenas as lutas aumentarem na nossa vida, que a gente parece que perde a esperança, acredita até que não vai dar certo mais, não vai mais vencer, não vai mais superar. A gente esquece das outras vezes que Deus já nos deu vitória, que Deus já nos deu livramento. Então, quantas vezes que nós esquecemos de coisas que Deus fez tão preciosas na nossa vida, só porque o que está em foco, só porque o que está aparecendo para nós no momento são as dificuldades, são as lutas, são as perseguições, são as coisas ruins ou desagradáveis que vêm à nossa vida. A morte de Sardes, ou a doença da igreja de Sardes, era a falta de memória. Não conseguia. Eles esqueceram das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, esqueceram de Deus, esqueceram das coisas preciosas. O texto nos dá a certidão de óbito, a explicação da causa da morte, esquecimento, a perda da memória. A primeira doença é a perda da memória espiritual. E o texto chama atenção, ou a carta chama atenção: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Traz à memória as coisas que tens lido, as coisas que tens visto, as coisas que tu tens ouvido. Lembra das coisas de Deus. Jesus é quem nos restaura a memória espiritual. É Jesus que nos faz ressurgir dentre os mortos, diz a sua palavra. Até a palavra do Senhor diz isso aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Ó, desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se nós lembrarmos, se nós colocarmos a nossa memória para refletir e lembrar de coisas de Deus, as coisas que Deus nos fez, isso é quem vai fazer nos ressurgir
na nossa vida espiritual. É quem vai nos fazer acordar para as bênçãos e maravilhas do Senhor. Quantas pessoas que não conseguiram avançar na vida, na caminhada espiritual, porque só lembravam das coisas desagradáveis que elas experimentaram. Porque realmente estar no Evangelho, fazer parte da igreja, não é certificado, não é atestado de que tudo vai ser bom para a gente. A gente sofre dentro da própria igreja, a gente sofre com os nossos próprios irmãos. O apóstolo Paulo conta o seu sofrimento não foi as cadeias, as prisões de Roma, o seu sofrimento não foram os soldados romanos, o seu sofrimento fora irmãos que traíram, irmãos que o abandonaram. No seu julgamento ele diz que ninguém saiu em sua defesa. A igreja a quem ele tanto pregou não se manifestou para defender Paulo. Vê que situação. Então, e isso muitas vezes é o que faz a gente lembrar coisas desagradáveis, as coisas ruins da vida. Então, como dizíamos, quantas pessoas desistiram de caminhar porque só olhavam para as coisas ruins que aconteciam na igreja, as coisas erradas que viam entre irmãos, as coisas desagradáveis que vivenciou ou que presenciou na igreja. Mas o Senhor ensina-nos que, através dessa carta, que nós precisamos de cura da nossa memória, cura das nossas lembranças, para que a morte espiritual não seja uma realidade na nossa vida. Para que a gente tenha vida em Cristo e vida espiritual, precisamos ter a nossa memória, as nossas lembranças das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor, da presença do Senhor em nós, restauradas, avivadas em nossa vida. Uma segunda coisa que nós observamos aqui, e a gente observa, por exemplo, no versículo 2, quando ele diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia um descaso com as obras que haviam de ser feitas diante do Senhor. Em outras palavras, a perda de memória era um problema, e o segundo problema era o desleixo. Começava pelo espírito de vigilância, de sentinela. Eles relaxavam na sua vigilância. Eles não percebiam que podiam estar cercados de inimigos. Inimigos quanto à sua vida, inimigos quanto à sua saúde espiritual. Nós estamos cercados o tempo todo de seres espirituais da maldade, diz a palavra do Senhor. O diabo, ele não desanima, ele não desiste, ele não para de investir contra a nossa vida. Como servos de Deus, crentes na pessoa do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos e vigilantes para não deixarmos brechas para que o inimigo elimine a nossa vida, mine o nosso território espiritual. Então, desleixo foi um dos segundos motivos, ou uma das segundas doenças, causa a morte da igreja de Sardes. Embora nenhum de nós, sejamos perfeitos, mas nós temos que primar por fazer as coisas para Deus com excelência. Fazer as coisas para Deus como quem tem dado a Deus a prioridade. Quantos crentes têm demonstrado tanta satisfação? Quantos crentes têm demonstrado tanta aplicação? Quantos crentes têm dedicado tanta boa vontade para as coisas seculares? Esforçam-se, esmeram-se por coisas que
tem um fim breve, coisas que não são permanentes, e não se esmeram, não se dedicam, não se esforçam, não fazem esforço e não priorizam as coisas de Deus. Quanta gente que quer viver o Evangelho de forma despretensiosa, de forma descompromissada. Pensa que era aquela ideia que nós já ouvimos muitos até há muito tempo já, que brincam dizendo, levantou a mão, está salvo. Gente que pensa que uma atitude num dia de um culto, depois de uma pregação, um gesto de levantar a mão ou um gesto de vir até a frente do altar para que a igreja ore em seu favor, é o suficiente para confirmar a sua deidade, a sua espiritualidade, ou a sua comunhão com Deus, ou a certeza da sua salvação. Então, gente que não vai prismar pela excelência naquilo que faz para Deus. Gente que não vai priorizar as coisas de Deus, nem a sua palavra. Crentes que não vão valorizar o padrão divino. A igreja de Sardes fez isso. Ela desprezou o padrão divino. E isso é tão claro que o Senhor diz que já não suporta. Ele diz que não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, quando o padrão de vida do cristão, ele não condiz com a palavra que ele prega, ou que ele diz crer, isso desagrada a Deus. E era o que acontecia com a igreja de Sardes, que ostentava ser rica, que demonstrava ser rica, viva, ter vida, mas o Senhor diz está morta. E ela era viva porque ela tinha recursos, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo para ser essa cidade, esse povo vivo. E o Senhor traz a igreja de Sardes como uma comunidade que tem o exemplo da sua cidade, de um povo que parece próspero, que parece cheio de vida, mas que está morto porque a qualquer momento o inimigo minava e destruía a cidade. E tanto é que o Senhor não suporta isso, que ele diz, tem contudo em Sardes. Aliás, melhor, ele diz, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor falava de como seria difícil para aquela igreja quando o Senhor trouxesse juízo sobre ela. Parece que foi Santo Agostinho que disse assim, que o dia do Senhor, ou o dia do juízo, ele nos é omitido, ele está oculto para nós, para que a gente possa observar todos os dias, para que a gente possa estar vigilante todos os dias. Nós não sabemos quando será o dia do Senhor, nós não sabemos quando o Senhor voltará para trazer juízo sobre nós. Há muitos que dizem que o Senhor já trouxe juízo por causa dessa pandemia, porque não foi só no Brasil, porque não só foi só naquele país, porque foi no mundo. E as pessoas pensam como é terrível essa pandemia e as pessoas elas nem estão apercebidas ainda do quão terrível será o dia do juízo do Senhor sobre eles. Como será difícil.
Hoje as pessoas choram, sofrem, mas esse choro passa. Mas depois do dia do Senhor, o choro não vai passar mais. Aqueles que sentirão dor, nunca mais terão alívio na sua vida. Então, o Senhor diz: virei contra ti como um ladrão, de surpresa. Mas mesmo assim, no lugar de uma igreja que pensa que está viva, mas está morta, o Senhor diz que tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E ele diz: e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Vale a pena não se contaminar. Vale a pena priorizar o que é do Senhor. Vale a pena colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena não manchar as suas vestes espirituais, porque aqueles que não contaminarem, que não mancharem as suas vestes espirituais, andarão de branco junto com o Senhor. O Senhor dirá que eles serão dignos de andar com Ele, de vestiduras brancas. Enquanto que o vencedor será vestido de vestiduras brancas, o Senhor diz: de modo nenhum o seu nome, eu apagarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Enquanto isso, o seu nome não será apagado do livro da vida, e o Senhor o confessará diante do Pai e dos anjos. Enquanto isso, o Senhor ignorará. Ele não reconhecerá diante do Pai e nem dos seus anjos aqueles que deixaram as suas vestes serem manchadas pelo pecado. Que o Senhor nos ajude, como igreja do Senhor, a não termos nome de que vivemos, mas que Ele nos ajude a vivermos espiritualmente, vivermos para Ele, para a sua glória. Termos verdadeiramente vida em Deus, vida de verdade. Que a nossa vida não seja a que o homem sugere, ou a que o homem entende por vida, mas seja aquela que o Senhor reconhece como vida. Que a nossa vida seja a vida em Cristo Jesus. Seja a vida para a glória de Deus realmente. Que Deus seja glorificado no nome do Senhor. Terminando, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando, continuemos orando pela nossa irmã Márcia, a irmã Marlúcia, a irmã Marlene, a irmã Josefa. Continue orando por minha mãe, pelo meu pai. Ontem meu pai foi 2 vezes. Aliás, ele foi antes de ontem, à noite para o hospital. Foi ontem, não foi? Ontem à noite para o hospital e fui hoje de manhã no hospital de novo. Graças a Deus, hoje pela manhã, a questão dele é a pressão. E hoje de manhã ele foi, mas ele mandou áudio. Ele foi ontem à noite, quando chegou em casa, aí mandou um áudio para a família. Menino, estou em casa, estou bem. Já cheguei do hospital, estou bem, já vou dormir. Quando foi hoje de manhã, foi para o hospital de novo. Aí está no hospital, manda mensagem: estou bem. Vim no hospital, aferi a pressão, minha pressão está 12/8. Está igual menina, igual a pressão de criança. Orem pelo meu pai, né? Depois de uma certa idade, a tendência é ter esses problemas. Orem para que Deus... Ele, graças a Deus, ele é uma pessoa que se cuida. Qualquer coisa, ele corre para o médico, ele preocupa-se com minha mãe, é um mau cuidado. Né? Ela sofreu essa queda ultimamente, há 2 semanas atrás, e vem sentindo muitas dores. Orem por ela. Orem pela irmã Raquel, né, esposa de Sebastião. Ela passou uns dias internada, não foi? Mas já está em casa, suspeita de Covid, e já está em casa, graças a Deus. Orem por ela. E orem por mim também, né, para que eu me recupere dessa cirurgia aqui. Um negócio para incomodar. Orem por mim também quanto ao trabalho. Amanhã me chamaram lá no Curado, na empresa lá no Curado, para conversar com o gerente. Ele está tentando levar alguém para trabalhar lá no Curado e
já conversou com outros que não foram, que não aceitaram, e mandou me chamar amanhã para, talvez seja para, acredita-se que é para isso também, já está claro, que é para convencer a trabalhar lá no setor do curado também. Levou o setor que a gente trabalhava aqui, né, o equipamento, o computador que a gente trabalhava, já levou para lá, então vai precisar de alguém lá, então já chamou as 2 pessoas que trabalham nesse setor e não foram. Ele pediu para mim amanhã ir lá. Orem por mim, para que Deus nos dê graça, nos dirija, em nome de Jesus. E sim, orem pela irmã Beta também. Irmã Beta, orem pela sobrinha dela, a filha de Márcia, que mora com ela. É uma luta, tem passado muitos problemas. A menina está com muitos problemas mesmo. E está sendo acompanhada por um psicólogo, psiquiatra, e é uma luta. Orem a Deus. E são coisas que afetam a família toda, né? Assim, quem convive. Então, oremos ao Senhor pela irmã Beta, por sua família, em nome de Jesus. Há recomendações do governo do Estado, já, né, restrições de novo, né, que é fechar igrejas de novo, aquela coisa toda em alguns estados já. Então, a nossa recomendação nós aqui não aferimos, não temos aquele negócio que afere a temperatura das pessoas, que são uma das exigências, né, para as igrejas. A gente não tem para ver a temperatura no pulso, né, ou na testa das pessoas quando entram na igreja, mas a gente tem colocado um álcool ali sempre à disposição. E nós recomendamos aos irmãos que tenham toda a cautela, todos os cuidados sempre. Eu ouvi essa semana um famoso cantor e pregador, foi postado um vídeo dele dizendo que teve uma reunião com um prefeito de uma cidade, porque o governador mandou fechar as igrejas, e ele foi para uma reunião com outros pastores, e ele reclamando porque alguns pastores não foram, foi uma minoria, e ele dizendo que igrejas... que questionou o prefeito da cidade por causa que uma minoria fez carnaval e contaminou alguém, a igreja está pagando a conta que não é dela, não sei o quê. E eu vou ser muito sincero aos irmãos, a igreja está pagando uma conta que é dela sim. Eu não estou aqui para estar passando a mão em cabeça de igreja nem de pastor nenhum, não. Porque, irmãos, quando nós estávamos aqui sem ter culto, nas primeiras semanas que eu vi dizer assim, está liberado, já tinha igreja fazendo culto por aí, em tudo que é lugar. Igreja grande aqui em Escada fazendo congresso dentro da sua igreja, com gente sem máscara, de canto a canto. Umas 2, 3 no meio, tapeando com máscara, e outro monte sem máscara. Na internet, tem igreja aí tumultuada de gente. Tem um pastor que ele faz um programa na internet, não vou citar nome. Tem uma igreja, ele faz culto na internet, lá está lá no Facebook. Ele faz culto, que ele diz que recebeu uma revelação, sei lá, um dom de Deus desde de menino. Quem quiser ajuda, ele bota a mensagem essa, assim, quem quiser ajuda dele, ele está pronto para ajudar, que ele desde os 7 anos que Deus deu um dom a ele. Desde 7 anos de idade, que Deus deu esse dom a ele. Aí ele adivinha, revela, profetiza, cura, faz tudo. Irmãos, eu vou ser exagerado mesmo, porque assim como o cabo fecha os olhos dizendo que a igreja não tem culpa, então eu vou fechar os olhos e ser exagerado mesmo no que eu vou falar. O pastor fica no meio da igreja, revelando, cuspindo no povo, porque um cabo com a boca daquela sem máscara na cara, no meio de gente em cima do outro assim, eu digo aqui, está cuspindo nos irmãos, dentro da igreja, para lá e para cá, cuspindo no meio do povo, se ele tiver saúde, se ninguém sair contaminado, mas ele é um irresponsável, viu? E em nome de Deus, mostrando poder. Aí, depois o pastor Alessandro criticou, e ele está ganhando alma para Jesus fazer milagre. Eu não estou nem aí para irresponsável, para fanático, doente, problemático, espiritual, dizendo que tem dom de Deus na vida dele. Não vejo ele falar nada da palavra. Agora, o que Deus está me revelando agora, Deus vai mostrar agora, eu não vejo uma pregação dele. Eu sei que ele tem condição de pregar, mas não para pregar. É só revelar e curar o povo. Agora, descobrir o pecado do povo, ele descobre de todo mundo. Todo mundo, prosperar é com ele. Ele é completo. Com ele vai desde curar até o cabo enricar. Quer enricar, vá lá que ele enrica você. Ele tem a chave, porque Deus deu a ele o dom desde os 7 anos de idade. Então, assim,
Acaba de dizer que a igreja não tem responsabilidade, está pagando a conta, está pagando a conta dela, meus irmãos. Tá. As igrejas foram as primeiras a tumultuar. As primeiras a tumultuar, tapear, dizendo que ia ter distanciamento. Eu passo daqui para casa, vejo uma igreja cheia de gente sentada um em cima do outro nas bancas. Um com máscara, 70 sem máscara dentro da igreja. E depois dizer que a igreja não está pagando a conta dela, está pagando a conta dela sim. Aí ele disse assim, não tem um caso de doença. Graças a Deus que não tem um caso de ninguém que morreu dentro da igreja dele. Ele disse que não tem ninguém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Agora que a igreja está dando um mau exemplo, está nas suas reuniões. Mau exemplo está. Fui pregar sábado num culto em Alvorada. A irmã me chamou para o culto de ação de graças lá. Fui lá. Quando cheguei lá, a gente tudo dentro de máscara. Desceu do carro. Uma garagem, muita gente. Foi cantar um grupo de irmãs até bom. Não tinha 5 pessoas, 5 irmãs de máscara no culto, não. Está entendendo? Então depois vem dizer que, não, porque o povo fez carnaval. Irmão, se o povo fez carnaval ou não fez, a igreja tem que cumprir normas, a igreja tem que ser exemplo. A igreja não quer dar exemplo. Então, oremos a Deus, né? E como falei, as recomendações continuam as mesmas. Cuide. A nossa ideia era que você usasse o álcool quando entrasse e quando saísse colocasse álcool na mão de novo. Não faz mal não. Coloca de novo na hora de sair da igreja. Coloca um pouco de álcool na mão. Não tem problema não. Se acabar, compra mais. Bota mais de novo na garrafa. Mas a gente se cuide, irmãos. Se cuide. Tem gente brincando. Hoje teve a notícia que morreu o cantor Lázaro, não foi? Lázaro, é? Ele está com Covid, foi? Foi, não foi? Estava mal. Quando foi hoje, só a notícia que ele morreu, aquele Lázaro. Eu sou de Jesus. Isso é um comentário, não sei se é verdade, mas estava a notícia. Oremos para que Deus dê graça. E outra coisa, irmãos, esse vírus não vai se acabar agora não. Porque saiu a vacina, quando saiu a vacina já saiu uma ideia de mutação, já, não foi? De mutação. Aí, qual é a ideia? Se a vacina não der certo, foi a mutação do vírus. É tanta ideia, irmãos. O certo é que a gente não vai voltar ao normal, talvez nunca mais. E se voltar, mas não é tão cedo. A gente vai ter que acostumar-se durante muito tempo com isso. Então, que a gente se cuide, para que a gente não seja culpado. Enquanto for culpado pelos homens, aí tudo bem. E quando a nossa culpa cair diante do Senhor, nosso Deus. Então, sejamos nós aqueles que vão dar bom exemplo, realmente. Ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Seja exemplo. Amém? Então, oremos por essas pessoas que nós pedimos oração, oremos pelas igrejas, oremos por esse pastor que cospe o povo, dizendo que está curando. Eu já disse a vocês, é exagero da minha parte. Ele não sai e vai cuspir o povo, não. Eu estou me referindo a ele estar no meio do povo, sem máscara, sem nada, e tendo que falar alto no meio do povo, de um por um. Então, para quem precisa ter restrição, distanciamento, oremos até por essas pessoas, ao Senhor nosso Deus. Oremos por todos. Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus. Bendito Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por esse momento na tua casa. Te adoramos, ó Deus, pela vida da tua igreja, do teu povo. Te adoramos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia para conosco. Te adoramos, ó Deus, porque é o Senhor que nos faz andar de vestes duras brancas, como diz a sua palavra. Mas nós pedimos, Senhor, também que nos livre, nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, desse espírito de morte que enganosamente alguns estão pensando estarem vivos, ó Deus, mas diante do Senhor estão mortos. Deus, nos ajuda como cristãos a priorizar a tua palavra, o teu reino, a tua obra, as tuas coisas, ó Deus. Deus amado, que em nome de Jesus nós possamos ver a igreja sendo uma igreja equilibrada, Senhor. Uma igreja, Deus, que a palavra é quem prevalece dentro dela. O ensinamento do Senhor, a verdade do Senhor é quem prevalece. E aí, Senhor, em procedência ou em extensão disso, a comunhão, ó Deus dos santos.
Bendito Deus, nós te louvamos pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite. O Senhor sabe, ó Deus, de que cada um está passando, enfrentando, sabe das necessidades de cada um. Seja desde, ó Deus, a saúde, a qualquer área na sua vida. O Senhor é poderoso. A sua palavra diz isso, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Senhor é pleno, poderoso, capaz para trazer vida e restauração em qualquer área da nossa vida. Então, ó Deus, nós colocamos as famílias aqui nessa noite representadas diante do teu altar de oração, ó Deus, no nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, pela saúde da irmã Márcia, irmã Marluce, da irmã Marlene, da irmã Josefa, tua filha, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela saúde do meu pai, de minha mãe, da irmã Beta, da sua sobrinha Clara, pela saúde, ó Deus, da irmã Raquel, e graças ao Senhor, ó Deus, por ela já estar em casa. Guarda, Senhor, a saúde da tua filha. Continua, meu Deus, guardando aqueles que estão, ó Senhor, em nome de Jesus, diante dessa luta, Senhor, na luta, nessa guerra, diante desse vírus. E ajuda-nos, ó Deus, a termos um povo que seja disciplinado, que saiba, Senhor, respeitar, cumprir normas e principalmente obedecer a tua palavra, Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Te agradecemos e te rogamos a bênção do Senhor sobre todo o teu povo, ó Deus, para mais uma semana, no nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.